Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui da minha vida para vocês. É, quando, antes de ser satanista, é, quando eu encontrei com Agnes, a gente não tinha direção espiritual nenhuma. Eu estava afastada da igreja evangélica, né, que eu era membro da Deus e Amor, e o Agnes não estava fazendo nada. Mas antes disso, a gente tem uma carga espiritual que a gente praticava e tal, e a gente largou de lado. Então, quando a gente se encontrou, a gente não estava fazendo nada, né? E o amor é grande, gente. Eu me apaixonei por ele e ele por mim. Eu larguei tudo, a minha vida toda, para ficar com ele e ele também, né? E tudo na nossa vida há consequências, né, irmãos? O Agnes, ele tinha um relacionamento, né? Ele tinha uma companheira e ela levou 60% do salário dele, né, na separação, e o resto era dívida que ele tinha em folha. Resumindo, a gente ficou na miséria. E na realidade eu vivia com a minha mãe, eu não podia trabalhar, minha mãe tinha Alzheimer e eu cuidava dela. Eu até coloquei uma pessoa para cuidar dela, para trabalhar, mas a pessoa que eu coloquei bateu nela, que ela era muito atrevida, sabe? Eu achei uma judiação, minha mãe estava toda roxa. Um dia que eu cheguei do trabalho, eu encontrei minha mãe roxa e eu não falei nada, eu só acertei o pagamento com a mulher que disse que trabalhava em asilo, sabia fazer, né, o trabalho dela, e ela não sabia fazer nada. Então eu parei de trabalhar e fiquei cuidando da minha mãe e vivia com a pensão dela. Minha mãe morreu e eu e o Agnes ficamos sem salário. O Agnes começou a dar aula, era uma mixaria que ele recebia, mal dava para a gente se alimentar. Então, a gente passou aperto, né? O pai dele ajudou a pagar aluguel e tal. A gente recebeu cesta básica, gente. Foi um momento muito difícil, sabe, da nossa vida, mas a gente perseverou e o amor falou mais. A gente queria ficar junto e nada ia afastar a gente. E nisso, a gente trabalhava na Umbanda, sabe, irmãos? A gente fazia o trabalho que a gente faz hoje. Aqui em Juiz de Fora, a nossa casa ficava lotada de gente. Tinha pessoas que tinham condição financeira e vinham pedir ajuda a gente ajudava e não cobrava. E nisso, na época era o Zé Pilintra, falou que ia dar uma passagem para um demônio. Gente, vocês não têm noção. Eu com o resquício cristão, né? Falar de demônio, né? Eu fiquei tremendo. Nossa, vai vir aquele ser assim, né? Asqueroso, gritando, brigando, xingando, arrastando no chão. Gente, veio um ser lindo, né? Extremamente educado, inteligente, independente, lendo, mexendo nas coisas, assim, sabe? Totalmente independente. Eu fiquei olhando assim, né? Fiquei de cara. Irmãos, no outro dia, a pensão do Agnes, que estava 2 anos para abaixar, que estava arbitrário, né? Abaixou 15%. No outro mês, glória a Satã, a gente conseguiu pagar nosso aluguel e depois a gente conseguiu ir controlando e começamos a poder nos alimentar, independente de doação e tal. Então é assim, irmãos, sabe? Satã faz as coisas no tempo dele, de acordo com as nossas limitações, né? Porque aqui na Terra a gente depende de muita coisa para poder evoluir, né? Os humanos, são as leis, é a nossa condição, é a nossa carga anterior que a gente carrega,
que tem que quebrar, que tem que desfazer, né? Então são muitas coisas, irmãos. Então a questão que eu quero falar com vocês é que independente da situação que vocês estejam, muitos de nós não tá no patamar que a gente deseja, né? Mas perseverem, irmãos, porque Satã está trabalhando, Satã está quebrando barreira, Satã está desfazendo o passado, Satã está abrindo os caminhos para a gente poder clarear, para a gente poder evoluir, né? E para a gente conseguir uma condição melhor. Quem não conseguiu ainda, vai conseguir, irmãos, com o poder de Satã. Persevere como eu perseverei, né? Eu fiz tudo sem intenção nenhuma de nada, irmãos. E Satã foi me evoluindo e em todos os sentidos, material, espiritual. Hoje eu não tenho necessidade, eu não passo fome, irmãos. Mas no princípio da obra eu passava. Mas Satã é mais. Glória a Satã.